Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso oitavo podcast. Se liga no pod. Roberto, boa noite. Mais uma vez um prazer estar ao seu lado. Dentro desse podcast que nós cada dia mais temos o prazer de apresentar. Com certeza. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e vamos aproveitar hoje esse bate-papo para aprender bastante sobre um tema que se tornou muito comum na era digital, empreendedorismo. E trouxemos uma pessoa que manja muito do assunto, é referência e esperamos aprender bastante com ele, né? Com toda certeza. Tem muito a ensinar a nós. Hoje nós trazemos Leonardo Caniza, um dos diretores do Grupo Zanon, um cara que tem conhecimento extremamente grande sobre franquias, sobre expansão, sobre estratégias negociais. E tenho certeza que todos aqueles que estiverem acompanhando hoje a nossa entrevista terão vontade de empreender. Tenho certeza disso. Léo, seja muito bem-vindo. Prazer, Fernando, Roberto. Prazer é meu, tá? Pessoal que tá aí acompanhando. Pô, encheram muito a minha bola, não é tudo isso não, mas não sou um especialista em marketing, mas eu vivo muito isso daí, né? Eu costumo dizer que eu não sou... Por mais que eu seja formado em marketing. Mas não tem nada, o marketing não tem nada a ver com o marketing passado, né? Absolutamente nada a ver. Mas hoje eu sou empresário. E eu costumo dizer que eu sou empresário e influenciador. A ideia nossa é sempre influenciar pessoas, principalmente os jovens, para que empreendam, né? E criem autoconfiança, uma mentalidade de sucesso, entre outros fatores que faz com que a gente, qualquer outra pessoa ou empresários aí que tem muito sucesso, prospere, né? Essa é a ideia. Mas eu de fato assim, eu tenho passado, eu tenho muito relacionamento, a gente tem bastante relacionamento com grandes cases aí do marketing, né, hoje nas redes sociais, enfim. Então a gente tem bastante experiência, mas estamos aprendendo. Esse mercado digital todo dia muda, todo mês aparecem coisas novas e às vezes o que funcionava lá atrás já não funciona hoje. É um constante teste, entendeu? Certo. Dentro dessa questão de marketing, a pandemia modificou muito. Não só a questão de franquias, mas globalmente falando, estratégias de marketing, o que eram extremamente produtivas em 2019, não necessariamente são mais. E o Grupo Zanon, eu acompanho com você há muito tempo, evoluiu de uma forma estratosférica. E muito se dá ao marketing. Como que foi essa evolução referente ao marketing para vocês chegarem ao patamar que vocês chegaram hoje? Cara, tudo começou um pouquinho, olha só, eu não sei se... Nada é questão de sorte, né, também. É questão de você estar preparado e na hora certa você ter o time, né? Eu costumo dizer que o time é muito importante para qualquer negócio, inclusive. Não é só para você entrar no segmento do marketing ou até mesmo para empreender. Antes da pandemia, eu e o Reinaldo, a gente teve um convite que o Reinaldo participou de um Mastermind. Isso é um negócio muito legal, viu, pessoal? Ninguém dá muita importância para Mastermind, mentorias, essas coisas. Só que o mais importante das mentorias e Mastermind, esse tipo de coisa, são os relacionamentos do network que você faz. E foi através desse network que o Reinaldo pagou caro. Eu não lembro exatamente de quem que era, o Mastermind que ele participou, que ele conheceu, por exemplo, o Thiago Fonseca, quem não conhece, depois você dá uma pesquisada aí, é um grande amigo nosso. Cara, que a partir de ali, convidou a gente para ir no jantar na casa dele, tava uma galera lá, tava o Marçal, tava o Kaiser, tinha muita gente ali que na época estavam todos começando, só que eles já estavam há algum tempo na internet, esses caras. E a gente foi surfando a onda, a gente entendeu, né? Começou a perguntar muito, falei, cara, mas por quê? A gente, empresário, né? Ramo de franquias, aquela coisa muito formal. E a gente começou a entender que você precisa, que o mundo era digital, que dali para frente não tinha volta. E foi antes da pandemia. Só que quando chegou a pandemia, nós já estávamos preparados, nós já estávamos fazendo.
o que todo mundo começou a fazer hoje. Entendeu? Então, acho que é por conta desse motivo também, por estar rodeado de pessoas certas, que nos instruíram, nos ajudaram. Então, a gente foca muito em relacionamento. Por conta disso, por conta do relacionamento e também por conta que a gente já estava fazendo, antes de todo mundo começar. Deixa eu só pegar um gancho do que você está comentando. Hoje se propagou mentorias, né? Antigamente, antes da pandemia, era coaching. E aí acabou se misturando muito e as pessoas criticam muito esse tipo de relação. Fala assim, coach é furada, conversa de boteco, esse negócio de mentoria, só mudar o nome. Eu queria saber de você, como que você olha para a mentoria? Como que é uma mentoria real? Porque assim, na internet tudo é muito bonito. Uhum. Né? Nós temos 2 cenários. Nós temos uma pessoa que está vendendo uma solução e temos uma pessoa que está com necessidade. Essa pessoa que está com necessidade, normalmente ela está com muita sede e pressa. Sim. A pessoa que já está vendendo ali, ela já entendeu o processo. Como que você entende essa relação dessas 2 pessoas? Porque assim, a maioria fica frustrado. Aquele mentor lá é só para pegar meu dinheiro. Só não sei o quê. E se escuta muito isso, né? Qual que é a sua relação com esse tema? Primeira coisa, eu hoje no momento não estou fazendo coach, mas eu tenho um coach que ele mora fora do Brasil, inclusive é o coach do Reinaldo também. E sempre me ajudou muito, sabe? Assim, um grande amigo, o André Lopes. E ele é fantástico. Ele é da equipe do Tony Robbins, que a gente foi já até fazer curso lá fora. Só que o coach ele é diferente da mentoria, né? Na verdade. Então, assim, o mentor, ele vai te mentorar naquilo que você... Normalmente é assim, né? Naquilo que na sua área, sabe? Assim, ó. Se eu trabalho com franquias, eu vou procurar quem? O cara da franquia, que sabe mexer com isso. Agora, o coach, ele já engloba vários aspectos, né? Do seu dia a dia, até pessoal, enfim. É um pouco diferente. Só que o que acontece na maioria das pessoas que elas se frustram? A pessoa vai buscar mentoria, vai escutar pessoas que são fortes aqui, ó, na internet. Gente, isso aqui, vou falar a verdade pra vocês, inclusive eu. Ninguém vai postar coisa ruim aqui. A gente posta o que a gente tem de melhor. Tô errado? Não. Isso aqui é a nossa televisão. É o meu canal de televisão. Você vai postar coisa ruim no teu canal de televisão? Imagina você sendo dono, sei lá, da Rede Globo. Você vai postar coisa ruim? Você vai divulgar? Não vai. Então, isso aqui é meu canal de divulgação. E as pessoas compram muito mentores ou outras coisas pelo que elas vê na internet. Só que, na verdade, ninguém vê os tombos que a gente leva, né? O dia a dia mesmo grosso. É só ver, como dizem, as pingas. Então, não é nada daquilo que você vê na internet, entendeu? Na sua maioria, não é nada daquilo. Então, a pessoa tem que ver se a pessoa realmente tem propriedade e sucesso para falar. Como que você vai ensinar alguém a ganhar milhões na área de advocacia sem que nem você ganha? Entendeu? É o que mais acontece. É o que mais acontece. E por isso que as pessoas se frustram com o coach. Assim, eu conheço conheço vários coaches. Tem o Paulo Vieira, mas são poucos os coaches ricos, sabe? Assim, prósperos. Estou falando financeiramente, né? Sim. E existe outro tipo de prosperidade. Mas são poucos os coaches muito prósperos assim, financeiramente. Aí, então, o que acontece? As pessoas se frustram porque o cara tá me ensinando, nem o cara ganha dinheiro, entendeu? Eu vejo por outro lado, as pessoas querem a fórmula mágica. Exatamente. Se existisse uma fórmula mágica, tudo seria fácil. Ou o coach ou o mentor, independente de quem seja, ele vai dar um caminho. Mas pessoa, quem vai executar... Justamente, quem tem que caminhar é a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não quer caminhar. Ela já quer estar lá na frente. Ela não tem a paciência de evoluir, de aprender para depois ganhar. Eu, quando tive sempre a oportunidade de conversar, muito embora eu não seja nem mentor nem coach, eu sempre difundi a ideia. Primeiro, antes de ganhar dinheiro, você tem que aprender. E as pessoas hoje elas querem ganhar dinheiro para depois aprender. O que eu costumo dizer é o seguinte, tem muito a ver com isso daí, as pessoas querem ter antes de ser. Entendeu? Sim. E poucos estão dispostos a pagar o preço realmente, porque não é fácil, cara. Você vai lá mentorar alguém ou você vai buscar uma mentoria com alguém, não significa que você vai ter o mesmo sucesso que a pessoa teve.
Depende de várias circunstâncias, principalmente de como você executa e você coloca isso em prática, né? Sim. E cada um tem uma facilidade, um é mais comercial, o outro não. Mas, assim, eu te garanto que você ganha tempo. A função, acho que, de uma mentoria é você encurtar tempo e você ser mais assertivo, né? Nesse curto período de tempo. Então, o que era para você fazer, talvez, sei lá, te dando um exemplo, em 10 anos, quebrando cabeça sozinho, você tem uma direção, você tem um norte a seguir. Mas a pessoa tem que procurar quem realmente tem sucesso, propriedade de fato, para falar e te mentorear, ou assessorar, ou até uma consultoria, não sei. Então o que eu vejo muito é isso daí. É por isso que as pessoas se frustram. E eu acho que uma das maiores dificuldades não é o seu caso em razão do grupo que você trabalha. Mas um exemplo, muitos mentores são pessoas físicas. Como é que você vai oferir se aquela pessoa realmente é tudo aquilo? Sim. É complicado, porque assim, ainda se você vai ali, dá uma pesquisada e tal, mas você nunca vai saber a grosso. Diferente de quem tem uma empresa. A empresa é referência e tal. É diferente. Nós estamos falando de outro cenário. E aí eu acho que é por isso que muitas pessoas caem na cilada. E hoje na internet está uma questão de idolatria, sabe? Assim, extrema, né? Sobre influenciadores. E isso... Se as pessoas soubessem o tanto que isso atrapalha, porque a pessoa parece que fica cega, sabe? Assim, eu não sou o dono da verdade, nem fulano é dono da verdade. A gente tem que entender que, como eu falei aqui, a gente só divulga o que é bom. Só o que é bom. Existe o lado da dor também, que isso ninguém fala, né? Mas existe. Acho que talvez muito mais do que, às vezes, postando, que nem eu, até eu posto, Porsche, não sei o quê. Cara, mas você não sabe o dia a dia como é que é, né? Quantas noites sem dormir, às vezes acontece, quantos obstáculos, desafios. Cada dia é uma coisa diferente, entendeu? E você não tem só a empresa, você tem várias empresas, você tem vários funcionários, você tem tua esposa, você tem teus filhos. Então você tem que ser um cara, né, sei lá, muito preparado psicologicamente. Eu costumo dizer para todo mundo que o que diferencia um cara de sucesso, ou até um advogado de sucesso, ou um cara que tem uma franquia, uma franqueadora que não tem sucesso de um cara que tem. Primeira coisa é a mentalidade, cara. Você tem que ter uma mentalidade preparada, que nem eu tenho uma rede de franqueados, né? Você vê, por que um tem sucesso e outro? Você vê que o cara mentalmente, o cara se prepara mais, é um cara mais bem preparado para todas as adversidades, para aquele momento. Agora, o cara que não se prepara, ele fica para trás. Então, a atitude, acho que é o ponto principal. E a grande questão que igual você está falando, da atitude mental mesmo, do comportamento da pessoa, né? Hoje se propagou muito empreendedorismo. Hoje você vê pessoas que jamais você ia imaginar, que era ali CLT, estava segurado, vou montar um negócio porque eu vi, gostei da cara do fulano lá. E a franquia veio com essa ideia também, porque ela já ajuda, ela já existia, mas ela é uma forma de empreender. Ela está dentro de um contexto todo. Na verdade, a franquia é um modelo de negócio testado, né? Comprovado. Via de regra é isso, né? Tem muita gente que não... Eu ia até te perguntar o seguinte, porque eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que estão assistindo a gente que não sabem o que é franquia, muito menos o que é uma holding. Você conseguiria explicar para a gente o que é uma franquia, o que é uma holding, para essa pessoa entender do que nós estamos falando e tal? Tá. Franquia é um negócio de sucesso que a pessoa tem. Vou te dar um exemplo, uma hamburgueria que é testado, comprovado, validado, tem processos e que, se replicado para uma outra pessoa, ela também deverá ter sucesso, desde que ela siga as regras e as instruções e o padrão da franqueadora, né? Agora, se você tem um modelo e processos definidos e você não executa, você franqueado, você provavelmente não vai ter sucesso. E acontece muito de franqueados querer seguir e fazer do jeito deles. Aí eu te pergunto, para que comprou a franquia então? Né? Não tem muito sentido. Mas, e a holding, cara, na verdade o Grupo Zanon que começou com a Seguralta, são 1.700 franquias, nós somos a 9ª maior rede de franquias do Brasil, segundo a ABF, né, Associação Brasileira de Franchise, e hoje a gente está com 3.000 franquias em todo o grupo. E a gente tem são 10 marcas, então existe a holding, né, que é o Grupo Zanon,
que é praticamente sócia de todas as marcas, né? Só então nós poderíamos definir que a franquia é um braço da marca. É o poder de utilizar a marca que já está consolidada. Por exemplo, nós temos aqui o Burguês. O Burguês, que inclusive te presenteou com um lanche, né? É uma rede de franquias. Que eles possuem mais de 100 franquias no Brasil. Você comeu o queijo Gouda? Não comeu? Bom pra caramba. É delicioso. O lanche não são lanches tradicionais, são lanches diferentes da própria franquia. E eles não podem vender o que eles querem. Eles precisam vender o que a matriz, vamos colocar para ficar mais fácil. Então, a matriz, que é a franqueadora, o que ela determina que pode ser vendido. Exatamente. Correto? Com o preço que ela determinar. Não pode colocar qualquer preço, não. Tem que ter... É tudo meio que tabelado, né? Então, aí eu te pergunto, para o franqueado, existe franqueador Sim. e franqueado. Qual o interesse do franqueador e do franqueado dentro de uma franquia? Quem tem melhores condições de se dar bem nessa negociação? Porque existem muitas pessoas que questionam. Você já falou, por que um consegue e por que o outro não consegue? Eu só quero deixar como um linguajar mais fácil entre matriz e filiados para ficar mais fácil. Por que a matriz dá certo e alguns filiados ou filiais não dão certo? Por vários fatores. Acontece muito da franqueadora não qualificar bem o perfil do investidor e tem muita gente que não tem perfil para tocar certo determinado segmento. Se é um negócio que depende da área comercial, se a pessoa não colocar um cara de vendas, ele não vai ter sucesso. Que nem a nossa franquia de seguros. Depende de vender o quê? Seguros. Tá? Então, a pessoa não vai ter sucesso. Agora, se a pessoa falar, mas eu não tenho, mas eu posso comprar? Pode, desde que você contrate um gestor comercial e essa pessoa toque para você. Então, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é a pessoa comprar e querer fazer as coisas do jeito deles, né? Que acontece demais. E franquia, eu costumo dizer que franquia é igual... que nem, o Roberto vai morar na minha casa. Na minha casa tem hora para acordar, para tomar café da manhã, tem horário para almoçar, tem horário para tomar café da tarde, tem hora para dormir, jantar e dormir. Se você não estiver disposto a viver essa vida, você não deve ser franqueado. Você não está apto para ser franqueado. Sim. Entendeu? São as regras pré-definidas. Por isso que eu falei no exemplo que o franqueado ele não pode vender o que ele quiser. Exatamente. Se ele quiser vender uma porção de batata com bacon diferente do que foi definido, não pode. E você deve enfrentar muito esses problemas do franqueado chegar e falar assim, eu quero vender isso também. Demais. Pode ou não pode? Direto a gente pega sem pedir permissão. Então, assim, franquia é um negócio que dá trabalho. Muita gente acha assim, ser franqueador é um negócio, dos mundos, melhor coisa dos mundos. Mas não é. Cada franqueado é um filho que a gente tem que cuidar ali, rebolar, entender. E a gente depende deles, né, cara? Porque franquia nada mais pessoal, que é um método de, vamos dizer assim, vou resumir aqui para ficar mais claro, de vendas escolhido para aquele produto. Certo? Por exemplo, eu tenho uma franquia de hamburgueria não tem muito sentido, mas de roupa. Eu posso eu posso utilizar o canal de vendas de e-commerce. Eu posso ter um canal de vendas direta, entendeu? Eu posso ter um canal, de licenciamento que é muito próximo de franquia, né? E eu posso ter a franquia. Então, assim, quando a pessoa escolhe como ela quer atuar, ela precisa entender. Posso ser multicanais? Pode. Eu vou te dar um exemplo assim que eu gosto de citar bastante. A Reserva, aquela marca Reserva. Sim. Ela vende para multimarcas,
entendeu? Ela vende na internet e ela tem franquias. Então dá para ter, dá para ser multicanais e ter o franchise junto. Mas aí depende da pessoa. Isso é uma questão de opção. Eu prefiro hoje. Por que a gente gosta do franchise? Porque eu estou trabalhando com isso há mais de 12 anos. A gente ganha um pouco menos, entendeu? Sim. Só que eu estou com uma capilaridade enorme. Você prefere ter 100% de nada ou, sei lá, 20% de muito? Essa é a ideia do franchise, entendeu? Mas tem uma outra coisa que é legal, que eu gosto muito de falar, que franquia é o seguinte: os royalties, essas coisas, royalties é o aluguel que a pessoa te paga para a utilização da marca e suporte constante, permanente. Então, quem não sabe, é como se fosse um aluguel, o royalty, né? Toda franquia tem seus royalties. Então, os royalties normalmente não passam de 10% sobre o faturamento daquele franqueado. Então, como é que ele é dividido o trabalho? Acho que vem muito ao encontro daquilo que você estava me perguntando também. O que é franqueador? O que é franqueado? Olha só, muito simples. Se o franqueador fica com 10%, a entrega dele vai ser 10% no negócio. 90% é o franqueado que vai fazer. A franqueadora não vai trabalhar para você. Entendeu? Se fosse para a gente trabalhar para o franqueado, eu teria loja própria. Entende? Então, se eu fico com 10% da receita, eu vou me doar 10% do negócio. E estou te alugando a marca ainda. Então, quando o franqueado entende isso daí, porque muita gente compra a franquia achando que é garantia, né? De investimento. Sim. E não tem nada a ver. Você pode quebrar como qualquer outro negócio. Se você não executar da forma que precisa ser executado, você pode quebrar. Tem o franqueado que não ganha nada hoje? Tem. Tem franqueado que ganha muito? Tenho também. O que diferencia um do outro? É a forma que executa. É o preparo. Entendeu? Então acontece muito do cara confundir e achar que a franqueadora tem que trabalhar para você. Então assim, quem está assistindo aqui, franquia não é um negócio... Quer certeza de garantia do investimento? Põe o dinheiro na poupança. Que ainda assim você perde. A questão é quanto que você vai ganhar na poupança, né? Mas, ó, você põe 100 mil reais, você vai lá no mês que vem, tem 100 mil reais e 10 reais. Aliás, rendeu 10 reais. Mas tem muito a ver com aquilo que você falou também. As pessoas hoje querem uma fórmula mágica, entendeu? Então ela entra no negócio querendo, não, eu vou investir 100 mil, sei lá, numa franquia e já quer sair ganhando 20 no mês. Não existe isso aí, entendeu? Eu tenho um amigo que tem 9 redes de franquias de uma marca bem grande no ramo de chocolate. Eu não vou falar a marca. Chocolate é falência, dependendo de quem for o franqueado. Então, no ramo de chocolate. Ele é o próprio freguês da marca. E o cara tem 9 unidades. Aí eu perguntei se a gente estava tomando um café, ele foi lá na empresa, ele perguntou, eu falei, cara, quanto que dá de margem, né, o teu negócio? Assim, porque o cara tá montando uma atrás da outra. Eu falei, cara, deve ser muito bom, né? Aí ele falou, cara, de verdade mesmo... No fritar dos ovos me dá 18% no ano. Eu falei, caramba, não pode ser, velho. Ué, é muito pouco. E meus negócios hoje, depende muito do trabalho do cara, chega a dar 30%, 35% de lucratividade no mês. Então, assim, e as pessoas estão mal acostumadas. Você vê que tem gente que são muito mais conservadores e marcas grandes... que a pessoa tem entendimento que o trabalho é suado, né? Todo mês que você vai ganhar dinheiro, né? Todo mundo tem dificuldade, né? Tem obstáculo. Mas você vê, então, hoje o mercado mudou muito. A gente tem várias oportunidades com negócios muito rentáveis, sabe? Diferentemente do passado. Essas marcas grandes, assim, normalmente a margem é lá embaixo, entendeu? Só que vende muito, né? Já tem uma estrutura, acaba ganhando quantidade, né? Já tem uma história, né? Sim. Mais ou menos uma coisa interessante que você está comentando, que a gente percebe o seguinte, o que diferencia uma empresa da outra é a mentalidade das pessoas que compõem ela.
Não, às vezes não é o nome. A mentalidade. Porque assim, se você... Nós vamos lá, tem a marca Leonardo Canizza. Eu e o Volpe aqui, cada um representa você, a gente comprou sua marca e tal. Se a mentalidade dele for fechada e a minha for um pouco mais aberta, a tendência é que a minha dê certo e a dele dê errado. E com essa questão, a gente percebe por que uma franquia fecha e a outra não. Por que uma dá certo e a outra não? Eu te falo que o principal fator é isso, é a atitude e a mentalidade. Às vezes não é nem o local. Às vezes, um exemplo, às vezes você vai montar uma loja num lugar que não tem ninguém ali que explora aquele mercado. Exatamente. E a pessoa não dá conta de fazer o negócio dar o boom. Mas hoje a franqueadora ela instrui bastante essa questão de escolha do ponto, né? Porque nada melhor do que a franqueadora que vai saber realmente falar se aquele ponto é bom é a franqueadora. Mas tem muitas que não ajudam nesse sentido também. Mas o franqueado, normalmente ele vem cru, né? E o legal da franquia é você poder se inserir num segmento que você não domina, entendeu? Que você não domina. Até no ramo de advocacia não é titulado como franquia, mas o modelo de vários advogados aí que existe sucesso também é como se fosse uma franquia, né? Vide Nelson Williams. Dr. Nelson Williams, meu amigo. Ele cara, quantas unidades ele tem? Várias. É porque o negócio dele em si não se restringe à advocacia. Ele tem algumas outras coisas atreladas a isso. É um pouco diferente. Mas o modelo de gestão dele é diferente. É bem mais complexo para se entender. Porque se nós partimos pelo lado da legalidade, o escritório de advocacia não pode ser franqueado. Isso eu sei. Então teria esse problema. Leonardo, você lida bastante com empreendedor, com empresários e tal. O que você percebe de dificuldade? Vamos falar assim, de 10. Você fala assim, Roberto, 8 eu vejo que tem essa mesma dificuldade em tocar o negócio, em começar, porque tem muitas pessoas que estão passando dificuldade e não conseguem identificar isso. Então, talvez você que lida com isso, às vezes a pessoa fala, esse problema é só meu. Não, não é. Às vezes é um problema, muitas pessoas têm isso, né? Você consegue nomear um problema central assim? Cara, o que eu mais vejo tem um estudo que fala que 90% das pessoas desistem quando estão a um passo de obter o sucesso, né? O que eu mais vejo é a questão do imediatismo, entendeu? Da pessoa não estar preparada, como a gente falou agora há pouco, principalmente mentalmente, e é uma pessoa muito imediatista, quer resultado muito rápido. E o sucesso, ele é construído, né? Ele é degrau por degrau. Não existe sucesso do dia para a noite, entendeu? Não existe Porsche postada, adquirida do dia para a noite, não existe BMW. Então o sucesso ele é construído. E muito desses franqueados às vezes vou comprar uma franquia, vou ganhar dinheiro, mas esquece que tem um tempo de maturação, o tempo de payback, como qualquer outro negócio. Agora, o cara que vem preparado, que o cara tem esse entendimento, que talvez já passou por isso, ou está bem instruído, né, do mercado, o cara absolutamente ele vai ter muito sucesso. Então, o mediatismo é uma questão não só como franquia, tá? No ramo de franquia, eu acho que em qualquer negócio. Você querer resultado muito rápido. Porque às vezes o que é rápido demais é devagar. E às vezes o que é devagar demais é muito rápido. Porque fica, né? Sim. Isso em todas as profissões, né? Mas vamos falar um pouquinho agora da tua vida pessoal. Já falou de negócio. Daqui a pouco tô até tomando isso aqui, tem algumas perguntas que já estão aí no YouTube, pessoal querendo saber sobre marcas e tudo mais, mas depois a gente volta, o Arthur e o Gilberto vão fazer as perguntas. Quando eu te conheci, na verdade, você estava meio perdido, sem saber realmente o que fazer da vida. Sim. De repente surgiu uma oportunidade e vocês, sua família, investiu até o último centavo em um sonho. Sim. Um sonho que depois de um tempo se desmoronou. Mas isso te trouxe um grande conhecimento para
para você chegar onde você chegou. Eu tenho certeza porque, lógico, eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso, mas foi um grande início de franquias quando você falou assim, ó, eu vou investir nisso daqui. Conta um pouquinho sobre o sonho, vamos lá, entre o céu e o inferno que você viveu. Então, se você me perguntar qual que é a minha profissão, eu sou vendedor, tá? Nesse momento quando a gente se conheceu, eu estava de fato muito perdido, que eu vou contar um pouco aqui. Mas uma coisa que eu sempre fui foi vendedor. Sempre amei fazer isso, é isso que eu sabia fazer. E isso, só te cortar um pouquinho. E é isso que eu sei fazer também. Isso as pessoas não sabem sobre você. Só sabem o cara que é o vendedor de franquias, o cara que anda de Porsche, o cara que tem uma vida muito boa, mas eles não sabem o tombo que literalmente você tomou. Eu já quebrei 3 vezes e ainda continuo fazendo cagada, viu? Vocês acham que não, mas continuo. A gente é um constante aprendizado, né? Então a gente nunca está preparado 100%. Por isso que é bom ter mentor, escutar as pessoas, entendeu? Que já chegaram lá onde você quer chegar. E eu era do ramo de telefonia corporativa. Fazendo faculdade eu conheci um cara. E esse cara trabalhava numa grande franqueadora aqui na nossa região. Qual faculdade você fez? Unip, Comunicação Social e Marketing. E eu conheci esse cara, ele era parente desse proprietário. Vou falar até o nome, da Microlins, era um case muito grande, eu acho que chegou a ter 700 franquias aqui. E na verdade, São José do Rio Preto virou polo franqueador por conta da Microlins. Que vários profissionais, quando fechou, né, a Microlins, eles venderam. O Semenzato, é um cara que merece muito respeito pela sua história. Vários profissionais começaram, né, que estavam lá, montaram seus próprios negócios, entendeu? E o negócio começou. Hoje o Rio Preto tem mais de, 350 CNPJs, acho que tem muito mais hoje, de franqueadoras. Enfim, aí eu conheci essa pessoa montou um negócio, que era de reparos e reformas. Só que eu sempre achei essa pessoa muito sonhadora e muito doida, sabe assim, vivia quebrado, queria viver a vida do cunhado. E não dava muito crédito para ele. O período dele na faculdade era milionário. Aí todo mundo zoava, o milionário chegou, não sei o quê. Então a gente não dava muito crédito. E eu fui trabalhando na telefonia, até que um dia eu conhecia um cara, um senhor hoje já, que era dono de uma das franquias da Microlins. E ele falou, cara, eu estou lá com fulano de tal, montou um negócio de reparos e reforma fantástico, você precisa ir trabalhar comigo. Falou, mas e o fulano de tal, vamos chamar de milionário? E o milionário, não estava sonhador demais, muito doido? Falei, não, o negócio tá indo bem e tal. Mas era um negócio assim, cara, era uma salinha desse tamanho aqui, com mais uma, acho que um pouquinho maior. E a gente começou, aí a gente... Em 2 anos, tivemos 700 franquias, e eu era gerente de expansão. Então, isso há 12 anos atrás. Então, minha experiência começou aí, com franquias. O negócio estava indo tão bem, que meu pai era músico. Eu conto isso na minha palestra, mas estou resumindo aqui. Meu pai era músico e ele não sabia fazer nada. Músico bom, viu? Músico bom. Eu tocava com artista. Conta aí pra quem que ele já tocou. Tocou com o Fábio Júnior, Chitão Chororó, Zezé de Camargo, Luciano. E meu pai já estava numa certa idade, né? Nesse mercado de música, cara, não aguenta o batidão, sabe assim? Então você vai sendo trocado, né? As peças vão mudando. E meu pai não sabia fazer nada além de tocar. E ele já não estava tocando mais. Até que eu tive a brilhante ideia de falar, e meu pai, a única coisa que ele tinha construído era a casa dele, é o que ele tinha de capital, assim, sabe? Nessa carreira dele inteira. Uma casa boa, até então, na época era muito boa, não era condomínio, mas naquela época não tinha muito essa questão de condomínio, mas era num bairro muito bom. E eu tive a brilhante ideia e falei assim, e esse negócio de reparos e reformas, existe um negócio chamado Master Franquia, né? Que é como se fosse um sócio. Então você vai arrumar um sócio na Bahia, você vai arrumar um sócio no Paraná,
E qual que é o intuito da Master Franquia? É você injetar dinheiro, entendeu? Para comprar uma fatia dos direitos daquela região. Então, tudo que vender ali, você tem, sei lá, 50%, 40%. Então, eu tive a brilhante ideia. Como eu estava vendendo, eu como gerente, eu estava lá dentro, eu estava vendendo muito bem em São Paulo e Grande São Paulo. Falei, pai e mãe, vocês estão parados aí, vamos pôr essa casa no negócio. Aí eu vi, a Grande São Paulo e São Paulo é a maior região que tem, então era mais cara, né? E aí, cara, a gente deu a casa no negócio para comprar, mas o negócio começou muito bem, sabe? Cheguei até 80 franquias. Até que um dia esse milionário, não merece nem que eu fale o nome dele, ele destratou com a gente de forma unilateral, não só com a gente, como outros também. Aí você imagina, meu pai e minha mãe, a gente estava ganhando muito bem. E era a única coisa que a gente fazia, eu estava vivendo aquilo lá. Aí destratou com a gente, logo também ele me dispensou como funcionário, né? Não tinha nem como ter mais relação. E tudo, cara, que a gente estava vivendo, do nada, assim, acabou. Torneira fechou. Mas sabe que é não passar nada? Não passava nada. Não passava absolutamente nada. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como é que foi, sabe? Assim, porque eu nem gosto, às vezes até me emociono, assim. Mas eu posso te falar que foram momentos, eu falo assim, mais difíceis da minha vida, porque eu vi minha mãe ter câncer, entendeu? Eu vi meu pai, inclusive, falecer de cirrose, assim, não acho feio falar, porque foi uma história que eu vivi. E eu tava totalmente perdido nessa época. Não sabia o que fazer. Entendeu? Eu tava perdidaço, não só com a questão do que eu vou fazer. Obviamente que eu ia vender. Sim. Só que eu não sabia, cara, ver meu pai... porque eu me sentia um pouco culpado, por mais que eu não tenha culpa nenhuma. Entendeu? E... aí, assim, meu pai deu muito trabalho pra minha mãe, essa questão de bebida, aí acabou que ele veio a falecer, sabe? Só que um pouquinho antes, isso é uma coisa que muito pouca gente não sabe também, eu tinha perdido um filho, entendeu? Com 8 meses de idade. Caramba. Então, aquela minha vida, cara, foi na ruína, assim, sabe? Eu tava pior que o Tatu, entendeu? Você tem o fundo do poço, eu tava abaixo dele. Só que, cara, eu não tinha o que fazer a não ser trabalhar, né? Então, eu sempre tive uma mentalidade muito forte, eu sempre fui um cara muito autoconfiante, isso me atrapalhou muito também, tá? A autoconfiança atrapalha até demais. Você acaba sendo um pouco prepotente muitas vezes, principalmente quando você era novo. Eu tinha, sei lá, meus 21 anos, 22. Então me atrapalhou demais. Então a gente perdeu tudo, minha família. Então meu pai faleceu, minha mãe, graças a Deus, se curou do câncer. Aí você me perguntou, só que na época eu não tinha a menor noção, sabe, assim, por que isso está acontecendo? Tudo na nossa vida, se a gente está, às vezes, vivendo um momento de dificuldade hoje, ou fez alguma ação diferente, investiu num lugar que não devia, você não consegue, talvez, entender hoje o porquê daquilo aconteceu. Mas você vai entender lá na frente. Vou te falar por quê. Aí eu comecei a trabalhar com multinível, o pessoal fala de pirâmide financeira, Telex Free, Bebom, quem nunca fez isso daí? Comecei a ganhar dinheiro. Eu nunca fiz. Você nunca fez? Não. Eu comecei a ganhar dinheiro, só que eu não sabia que era pirâmide. Mas não foram nem as empresas que fecharam, foi a justiça que bloqueou. Aí lá eu de novo quebrado. Aí até que um dia o Reinaldo Zanon, meu sócio lá e o CEO da empresa, hoje meu sócio, ele me convidou, falou, ele estava montando também uma multinível, chamava Seguralta Prime. Aí ele montou e falou, cara, eu preciso de um cara para... E um dos caras que me indicou foi um cara que fazia Telex Free, Bebom comigo. E ele estava montando um multinível também, só que ele não levou adiante por conta desse monte de coisa que aconteceu. Ele decidiu falar, não vou queimar minha marca, ele já estava com franquia, eu preciso de alguém que toque a franquia. Como ele sabia que eu tinha tido essa experiência com franquia, eu comecei. E lá eu comecei com três vendedores, mas eu ganhava menos que eles. De verdade mesmo, ganhava menos que eles. Porque eu tinha que fazer volume, eu tinha que começar a montar equipe, não sei o que e tal. E na época tinha acho que 350 franquias. E era só a Seguralta, né? Era somente a Seguralta. E hoje a gente tem mais de 3 mil. Caramba. E era só Seguralta. Mas, Leonardo, como é que você cresceu
Só para não vou falar sobre o crescimento e como que você enxerga, essas vezes você quebrou, hoje você enxerga o que aconteceu com essa questão da primeira experiência que teve com a franquia lá, da casa dos meus pais e tal. É simples, se não fosse essa experiência, eu não saberia nada sobre franquia. Entendeu? Eu não teria a menor noção que, que oportunidade eu teria de ter contato com franquia, talvez. E o mais legal disso tudo não é o quanto isso mudou a minha vida, é o quanto de vidas que eu mudei com isso daí. Ver meus funcionários, ver um monte de gente que passou comigo, hoje trabalhando com isso, entendeu? E isso é muito legal. Então eu falo, às vezes a gente não entende por que aconteceu aquilo no passado, mas lá na frente você vai entender. Falou, opa. Aí eu te pergunto, foi barato para mim ter acontecido? Foi. Na época não, foi muito sofrido. Mas hoje, se for analisar, essa perda financeira, eu falo, tive outras perdas que não tem volta, né? Sim. Mas aí é questão, quando Deus quer, não tem jeito. Mas foi algo assim, que não fosse isso, eu não estava onde eu estou hoje, entendeu? Por mais que eu tenha todo o meu mérito e tal, não sei o quê, mas eu não teria me inserido nesse mercado. É onde foi o crescimento. E eu comecei a falar pro Reinaldo, eu falava, cara, todo dia aparecia, como a gente já era grande, já a Segurauto, por mais que bem menor que é hoje, mas nós já éramos referência. Na época não tinha muita franquia assim, entendeu? Uhum. Segurauto foi uma das primeiras home office, sabe assim, de trabalha na sua casa e tal. Eu falei, cara, todo dia aparece gente. Aí até que eu dei ideia para ele de montar a SegCred, que é de soluções financeiras. E eu que dei a ideia, a gente definiu o nome junto. Aí depois veio a Losmex, que aí eu já entrei de sócio, entendeu? Só que depois disso daí, todos os dias, assim como é hoje, muita gente procurando. Eu falei, cara, eu quero ser teu sócio, eu tenho um negócio aqui que é uma brilhante ideia, tá aqui, não sei o quê. E eu sempre falei pro Gustavo, pro Reinaldo, falei, olha só, não temos que montar um negócio de fazer estruturação e formatação de franquias. Aí o Gustavo falou, não, esse negócio não presta, você não vira. Tipo assim, a Segurauto tá vendo muito bem, mas eu não sou dono da Segurauto. Eu queria prosperar, queria voar também. E aí... passou um ano, aí a SegCred começou a ir bem, né? Que foi uma ideia minha também. Aí passou um ano, voltando no mesmo assunto, aconteceu de novo. Vamos. Não, você falou, não vou mexer com isso não. Até que um dia o Gustavo chegou em mim e falou assim, isso eu já falei, não, para ele sabe que eu falo isso. Chegou e falou, cara, é a segunda marca que eu indico para uma empresa aí franquear, fazer a estruturação e formatação de franquia. E aí estava eu e o Reinaldo na sala também. Aí a gente falou, então agora o negócio é bom? Aí ele falou, eu acho que é. Agora o negócio é bom. Eu falei, Gustavo. Aí até que a gente teve a ideia de montar a Expand, que é a Zanon Expand. Que sou eu, Reinaldo e Gustavo de sócio. Então todas as marcas novas que a gente tem no grupo hoje, ela entra através da Expand, entendeu? E a Expand é a sócia. Então, aí vieram várias marcas e estão vindo. A nossa expectativa é que no final de 2022 a gente tenha pelo menos 20 marcas. Nossa. Hoje a gente está com 10. Então que a gente tenha 20 marcas. Só que a gente não pega qualquer coisa, né? Hoje a gente está bem mais seleto nesse sentido, né? Até mesmo que a gente não precisa. Franquia é um negócio, cara, ser franqueador dá muito trabalho, sabe? Assim, não é um negócio que é construído. É um negócio que é construído. Às vezes as pessoas veem a gente na internet, não sabe, cara, o Reinaldo vai trabalhar todo dia, Gustavo, eu todo dia. Então, assim, é bem suado, é bem trabalhoso. E não existe almoço grátis, entendeu? Só que a gente sabe onde a gente quer chegar com essas marcas, entendeu? A gente está com 3 mil franquias hoje. E entre as maiores de fato, não é somente falando, a gente sabe que a gente quer chegar. A gente sabe o valor que a gente quer dar para essa marca lá na frente. Sim. Então a gente tem que viver uma vida assim, poderia até viver numa vida melhor, todos nós, por mais que a nossa vida seja muito boa. Mas lá na frente a gente tem grandes possibilidades de
grandes cases também, como outras franqueadoras já foram. Entendeu? Eu penso a mesma coisa que ele falou. A questão é, nós poderíamos estar numa vida muito melhor, só que o nosso espírito de loucura fala assim, ainda não. Preciso fazer isso. Porque algo nos impulsiona a algo mais, né? A fazer algo mais. E às vezes quando você se precipita e você não está preparado, você perde, entendeu? Aí você dá um passo para trás. Alguns passos para trás, muitas vezes. Como eu já dei e dou direto também, tá? Precisa. Mas faz parte, entendeu? Então quando acontece alguma coisa muito grande, eu já nem me preocupo muito, sabe? Assim, falar, deve ter um porquê disso aí. Às vezes eu perdi um dinheiro no negócio aqui, mas eu vou conhecer um cara que estava junto no negócio, o cara vai me trazer um... Sabe, você entendeu? Então a vida é assim, é feito de relacionamento, não é todo dia que você ganha, você perde. Agora, assim, chega uma hora que tem que dar um, né? Tem que dar um stop na brincadeira. Eu tô com 33 anos, então ainda me coloco no direito de ousar e arriscar. Mas chegou uma hora que não dá mais. Chegou uma hora que... Né? Às vezes a gente escuta de algumas pessoas com mais idade já fala assim, eu não me arrisco assim. Mais conservador com determinados... Eu acho que conforme a idade vai passando... Talvez não seja nem Fernando, você que é o mais velho. Vocês estão falando aí, vocês não têm cabelo branco, vocês não têm barba branca, né? Questão de tempo então... isso aí. Acho que é questão de tempo, você vai ficando mais conservador mesmo. Mas é uma coisa assim... Ontem eu vi uma explicação muito interessante, cara. A pessoa falou assim, o que limpa o rio? Aí o que limpa um rio? Eu fiquei pensando, falei, rapaz, não sei. Ele falou assim, o fluxo. À medida que as coisas vão acontecendo, as sujeiras vão ficando e o rio vai continuando o seu caminho. O fluxo vai indo, né? E casa muito com o que você está falando. Assim, os problemas vieram, as dificuldades apareceram e você só foi continuando. Deixa eu te falar uma coisa. Só continuando. Isso é um negócio que eu sempre gostaria de transmitir. Isso acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu acho que você já passou por isso e também. Todo mundo acredita que já tenha passado alguns, mas ninguém fala. Tem hora que eu paro e me pergunto, falei, cara, por que correr tanto atrás do dinheiro assim? Porque isso massacra a nossa mente. Mas por que correr tanto atrás do dinheiro assim? Eu vou trabalhar lá, ganhar o meu pouquinho. Pra quê? Arrumar tanta dívida, tanta coisa. Não sei se já parou para pensar nisso daí. Falei, e é muito comum, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente vai se identificar. Eu também vivo isso aí. Vocês acham que não? Tem dia que acontece essas merdas assim, eu falo, cara, pra quê, cara? Deixa eu... Tava vivendo uma vida tão boa, sabe assim? Pra que eu fui fazer isso? Mas, se você tá no conforto, cara, você não cresce. É enquanto você tá desconfortável que você cresce. Justamente. E não é só financeiro. Às vezes você dá um passo para trás. Você que tá me assistindo, às vezes você dá um passo para trás na parte financeira, mas você prosperou em vários outros aspectos. Entendeu? Em vários outros aspectos você prosperou. A financeira foi... Então, às vezes, você está no seu melhor momento, mas no seu pior momento. Mas o que é isso? Só financeiro. Cara, essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu falei para vocês, eu tenho 10 anos a mais que você. Você não tem nem 30 anos ainda. Nem moleque ainda. Mas é justamente por que eu quero mais. Tem que ter um propósito, né? Muito claro. Cara, se eu falar para você, eu não tenho esse propósito, você acredita? É alguma coisa que me impulsiona. Eu não consigo ficar quieto. Eu não quero dinheiro, eu quero desafio. Sim. Que acho que é a mesma coisa que você Sim. e que você tem na vida. Não é questão de conquistar, de ganhar mais, mas é questão de superar desafios. Isso aqui mesmo que nós estamos fazendo é um desafio. Sim. As pessoas perguntam, mas qual o objetivo de um podcast em Rio Preto? Não é ganhar dinheiro. É levar entretenimento, é levar conhecimento para as pessoas, algo que as pessoas, vamos dizer, que em Rio Preto não tem. Em São Paulo é diferente. Sim. Aqui não tem. É um desafio. E é isso que impulsiona. Pessoas de sucesso, muitas vezes elas não querem dinheiro, elas querem desafios.
E a pessoa... cara, muita gente confunde sucesso com sucesso financeiro. Existem vários aspectos de sucesso. Você tem sucesso familiar, sucesso pessoal, né? Sucesso, como é que fala? Na vida espiritual também. Então tem vários aspectos de sucesso. E as pessoas não só invejam o sucesso financeiro que você tem, sabia? Tem gente que tem tanto dinheiro, outra coisa que ela tem é dinheiro. Mas ela só não inveja a pessoa que tem dinheiro, às vezes ela te inveja as amizades que você tem, os filhos que você tem, a esposa que você tem, coisa que ela nunca vai ter. Entendeu? E as pessoas confundem muito isso daí. Então eu gosto muito de... Tem meu canal de televisão aqui, que as pessoas me acompanham, a gente trabalha, eu vou continuar trabalhando, mas eu tenho um propósito, um intuito com isso. Só que eu quero deixar bem claro também que existe o lado negro da história. Entendeu? Que tem vários que estão aqui, que se você puxar a ficha, meu amigo, não fica um. Sim. Entendeu? Mas assim, existe o lado negro da história. E a vida é feita de tombos e tropeços e assim vai. Importante é você ter uma direção, um foco. Eu sei onde eu quero chegar. E o dinheiro para mim é consequência, entendeu? Ele é consequência. Sim, é consequência. Se você colocar ele como fator principal, isso vai por água abaixo, porque aí você esquece de se relacionar, de ajudar o próximo, entendeu? De fazer uma boa ação, uma doação. E ninguém cresce sozinho, entende? Eu vi essa semana, eu vi um vídeo, inclusive, do Joel J. Ele falou assim, cara, a pessoa só para de falar de dinheiro quando ela já tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, na caminhada da nossa vida, seja profissional, qualquer coisa, o dinheiro ele é essencial. Porque senão, às vezes a gente fala, parece que você está pregando contra o dinheiro. Não é isso. Mas você sabe que o dinheiro, um exemplo, você precisa do dinheiro para pagar a conta de luz, levar comida para dentro de casa, para dar o conforto, né? Você tem esse lado, só que não é só isso. E é difícil as pessoas distinguir isso no dia a dia. Porque muitas pessoas trabalham pelo salário, trabalham pela comissão, trabalham pelo lucro. Só que o cara que vai empreender, ele não consegue viver só por isso. Porque vai chegar no final do mês, vai ter mês que ele não vai ter nada, cara. E aí, como é que vai pro outro mês? Você tem que pagar o funcionário, depois vem você. Entendeu? E é isso, tem muito. Quando a gente fala que tem empresas... Então, eu falei assim, tem funcionários, tem esposa, tem filho, não sei o quê, um monte de problema. E tem que tomar conta do caixa da empresa também, né, Fernando? E quando não tem dinheiro? Ou quando entra muito, né, num mês, e aí você fala assim, nossa, agora estourei no norte. Tem que ter controle, né? E aí você vê, não é bem isso. Não sabe trabalhar o que foi o faturamento em si, né? Porque meses entram, meses não entram. Mas isso eu acho que é uma deficiência social. Porque o sistema não te ensina a lidar com dinheiro. A escola não te ensina a lidar com isso. Você fala de escola, você tocou num ponto importante. Eu sou bem sistemático para falar sobre isso daí. Muita gente talvez não vai concordar, mas assim, evidentemente que tem algumas faculdades que são primordiais, como no direito, medicina, odontologia. E não tem como você fugir. Se você quiser ser um profissional nessa área, você tem que fazer. Mas vamos voltar lá para trás na escola. Cara, de verdade mesmo, eu vejo meu filho lá estudando. Cara, de verdade. É legal saber. Geografia, você vai usar para quê? Aquelas monte de conta de matemática que a gente fazia lá, que eu nem lembro uma sequer. Você lembra, então? Tem hora que eu tenho que ensinar meu filho que eu não sei. Colocar um X lá já era. Você estudou matemática há tanto tempo. Você perdeu teu tempo, meu amigo. Filhos que estão escutando aqui, faz de conta que você não está ouvindo o que eu estou falando, mas é verdade, vai perder teu tempo. Porque no final das contas você vai usar o quê? Calculadora. Lógico, tem que saber um básico, mas no máximo você precisa saber uma regrinha de 3. Tá ótimo. Então, cara, fala a verdade. Então, assim, é muito hilário, cara. Tem outras matérias, assim. O que eles precisam ensinar, eles não ensinam. Educação financeira, entendeu? Mentalidade. Em termos práticos hoje... Espiritualidade. Ela fica muito... Cara, eu acho bizarro. Física. Me explica, o que eu uso física? Você usa o que em física? Hoje eu não uso nada. Química. Também não. Não, mas quando você usou? Não uso. Eu usei na escola. Só na escola. Aí eu te pergunto, por que tem isso na escola? Para, velho. O cara que quer
seguir uma carreira de química e tá bom. Você entendeu? Tem que... Mas existem outros problemas envolvidos. Né? Porque quando você definiu que você iria fazer comunicação social, foi no terceiro colegial ou foi no primeiro? Mas qual que é o aspecto primário do sucesso, seja qualquer profissão? É a mentalidade. Mas ali você está falando de pessoas que ainda não têm o discernimento correto para saber o que quer. Você definiu que você iria fazer direito em que ano? Nenhum ano. Foi minha mãe que obrigou eu a fazer, senão eu tinha que fazer alguma faculdade. E se o cara fosse fazer... Eu não ia fazer nada. História, né? É história que você quer fazer? Ó, o Arthur quer ser professor de história. Não, mas aí tudo bem. Mas então, se ele não tivesse o conhecimento anterior, ele não saberia que ele queria. Mas ó, eu posso falar, eu entendo o que ele quer dizer. É o seguinte: existem matérias que é igual no direito, que tá ali por tá. Entendeu? É isso que pelo menos é isso que eu tô entendendo. Tem coisas que são essenciais que poderiam estar inseridas dentro da escola. Correto. Espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Questão de educação financeira, que assim, cara, você ganha quinhentão, é quinhentão que você gasta, velho. Não vai gastar 1.500, você vai gastar quinhentão. Ainda o cara que gasta muito, né? Não gasta 300. Na verdade, tem que gastar menos, né? Exatamente. Se você for pensar numa finalidade de poupar, se você quer crescer, mas assim, o mínimo era gastar 500. Gastar o que você tem. Mas isso não existe, cara. Não existe nem na escola e nem os pais ensinam isso. Porque os pais não têm conhecimento disso. Exatamente. Nós estamos num momento que alguns pais ou outros ensinam, mas... Se nós pararmos para pensar, por exemplo, uma coisa que gasta muito hoje em dia. Filhos. Sim. Só tem 4. Rapaz. Bom, 4 filhos. Na verdade, vou falar a verdade pra você. Eu vou contar a minha história, né? Minha história não é essa. Minha história é: eu vivo para bancar meus filhos. Você vive para você vive para pagar a conta dos filhos. Essa é a verdade, essa é a minha vida resumida aqui. O cara tem 4 filhos. Qual foi o planejamento financeiro que ele teve para ter 4 filhos? O melhor planejamento financeiro. Ou você rala, meu amigo, você vai atrás do dinheiro, ou você se fudeu. Ou você vai ser preso por não pagar pensão. Pagar pensão. Cara, eu ouvi uma frase, inclusive, a necessidade, né, é a mãe da habilidade, né? Quanto mais sucesso você faz, cara, mais vão querer jogar pedra. Eu costumo dizer que sucesso é igual uma vidraça, né? Mas vão querer jogar pedra. Inclusive, estão me pedindo uma pensão enorme aí, já que é pra falar mesmo. Eu tô achando que eu vou inverter o lado. Eu não posso ficar com essa pensão, não. É complicado, cara, porque você vive uma situação que é um filho que foi anterior ao seu casamento, que já é um menino com uma certa idade, né? Ele já tem responsabilidades e ele já necessita de outras coisas. Sim. E quanto mais... Aí existe uma outra situação que quanto mais o filho cresce, mais gasto ele dá. Como que você lida com esse universo de filhos? Você tem uma recém-nascida. Tem quantos meses? 3 meses. Vai fazer 4 dia 15, depois de amanhã. Então, 4 meses. Ainda ela não dá gasto, além das fraldas e as roupas que ela perde em 30 dias. E o leite e alguma coisinha. Então acaba sendo barato. Mas teu filho, o Matheus, já dá um gasto, o Heitor um outro gasto e o Pietro outro. Como lidar com essa situação de vários filhos pensando ainda mais no futuro? Cara, eu sou muito prático e objetivo nesse sentido. Eu tenho minhas responsabilidades e a única coisa que eu tenho para fazer é rentabilizar mais. Não, é a vasectomia. Não, esse é o primeiro passo. Isso é fato. Mas minha esposa operou. Mas isso é verdade. E você tá nela, cara. Não é esse o problema. Ele tava armando isso pra mim, certeza. Não é esse o problema. Ele montou essa historinha, né? Cara, é foda. Mas olha só, falando sério agora... Faz 1 ano que eu tô tentando jogar ele pra operar, ele corre. Eu tenho aflição, mas eu vou fazer. Vai. Mas tirando essa questão da vasectomia, que realmente é primária e primordial, porque não dá. Se acontecer mais um filho, que não tem nem como, se acontecesse, aí eu quebro de vez. Aí foi tudo embora.
Mas, cara, porque como você falou, os filhos cada vez mais vão dar mais gasto. Às vezes nem tanto, tá? Depende. Vai. Mas um pouquinho mais. Mas também, graças a gente tem uma perspectiva que a gente vai estar melhor também financeiramente. Sim. É para isso que a gente trabalha e tá trabalhando, né? Então isso não me preocupa muito, sabe? Assim, eu não procuro ficar pensando como eu vou conseguir ter condições de dar isso para os meus filhos, tá? Não, eu estou preocupado com o meu propósito. Se o meu propósito acontecer é nele que eu estou focado, isso aqui para mim vai ser fichinha, entendeu? Porque nós temos que pensar também não só a responsabilidade financeira. Exatamente. Mas a obrigação. É o principal. A obrigação de criar. De educar. Todo mundo pergunta. Agora você tocou num ponto importante. As pessoas falam, a parte financeira. Não, cara, onde come um, come dois, três. Todo mundo já escutou falar isso daí. Você vê nossos pais no passado, não tinha estrutura nenhuma e todo mundo vive muito bem, né? Tua avó que o diga, né? Tem 7. Deu conta de criar os 7. E detalhe, não existia babá. Hoje em dia, né, tem que ter babá, como um filho. No meio do sítio. Imagina como é que era. Você tá doido, hein? Então, assim, mas o maior desafio, cara, eu te falo, isso é um ponto importante. É o que meus filhos vão... Primeira coisa, meus filhos vão pensar de mim, como eles vão me enxergar, entendeu? Eu quero ser uma referência verdadeira, né, para eles. É uma referência legítima, sabe? Assim, o cara fala, puta, eu admiro muito meu pai mesmo e tal. Eu vejo muito isso, né? A gente vê em alguns casos de família que a gente tem proximidade, quando o filho admira o pai. Então, essa é a primeira coisa. Eu quero poder formá-los com a melhor educação, não escolar, eu falo. Educação, entendeu? E saber que tem que ajudar o próximo, ser uma pessoa humilde, bondosa, sabe assim? E procurar sempre... E hoje é uma coisa que eu não falo muito, mas eu sou muito temente a Deus hoje, sabe? Assim, uma coisa que mudou muito minha vida também, tá? Coisa que eu era muito distante de Deus. Hoje eu sou cristão. Isso mudou muito a minha vida. E é uma coisa que eu quero levar também para os meus filhos, independente de religião. Eu acho que é muito importante você estar próximo de Deus, entendeu? Porque sem Ele, eu tô alicerce, né, cara? Ele tá na frente de tudo, entende? Ô, Roberto, teve uma outra situação. Na semana passada a gente entrevistou um cara que tinha um apelido aqui, né? Verdade. Semana passada nós entrevistamos um tatuador. O apelido dele era Bad Boy. Ainda, né? Um cara que gosta, ou gostava, de encrenca. O Léo, há 10 anos atrás, era um cara que gostava de encrenca. Ou a encrenca gostava do Léo. Eu acho que a encrenca gostava mais de mim. Era o cara que, aonde ele ia, ele arrumava encrenca. Esse cara ficou no passado. Porra, hoje a Gabriela costuma dizer, minha esposa, que eu sou muito mole. E acontece, a gente sai bastante, tal, acontece vários desentendimentos. Cara, eu sou o primeiro a separar, mas não entro de jeito nenhum, cara. E assim, primeira coisa, né? Não tenho mais idade pra ir. Segundo, tem meus filhos. E eu tenho que dar exemplo pra eles. E terceiro, que eu tenho uma imagem a zelar, né, cara? Então, assim, essa questão ficou no passado. Acho que todo mundo já teve essa fase, né? Mas teve uns caras que tiveram uma fase pior. Pesado, melhor. Mas cada um com seu, né? Uns tiveram fase de desculpa falar, de droga, né? De fumar, não sei o quê. Outros pra briga, outros não sei do quê. Mas isso faz parte do aprendizado. A gente olha pra trás e você vê que as coisas mudam demais, né? Nossa. Uma coisa que eu falo que eu vou falar para meus filhos, porque eu vivi isso lá no passado, tanto as coisas mudam demais, porque todo filho jovem, ele arruma uma primeira namoradinha, acha que vai ser a mulher da vida dele, né? Não é? Ele nunca se imagina com uma outra. Mas mal sabe ele o tanto que muda depois de 10 anos. Seu gosto, sua mentalidade. E eu acho assim, que não tem nada a ver com a gente está falando de filhos. Uma coisa que eu fiz no passado, eu tive um primeiro casamento, mas na época sim, eu gostava e tal, mas era a primeira namorada, que é a mãe do meu filho mais velho.
Eu achava que, cheguei a casar, mas eu tinha 19 anos. Eu costumo dizer, eu brincava com meu pai, eu falava, pai, se eu fosse você, eu não deixava eu casar. 19 anos é muito novo. Mas, gente, eu tô generalizando, tem gente que dá certo e tem uma vida fantástica pro resto da vida, né? Sim. Mas se você for analisar minha mentalidade lá pra cá, não tem nada a ver. Entendeu? Você mudou, as pessoas mudam. E eu acho que assim, é igual você falou, as suas conclusões são baseadas nas suas experiências. Exatamente. Né? Então, assim, com certeza hoje você olha para um moleque bad boy, para um moleque e tal, você vai tirar uma conclusão no base daquilo que você viveu. E as pessoas, nós somos assim. Então eu vou olhar para você com sucesso com base nas minhas experiências e vou falar assim, não, esse cara merece ou não, esse cara é aquilo ou assado. Sim. Né? Então, assim, saber distinguir isso é muito interessante. Porque o teu julgamento muda. Peraí, eu estou julgando com base no que eu vivi. Vou dar um exemplo. Eu não sei o que é perder um pai. Eu não sei o que é quebrar efetivamente, a montar um negócio e tal. Sim. Então, quando eu escuto você falando esse tipo de circunstância, o meu sentimento é diferente do seu. Eu tenho certeza, né? Até a hora que ele começou a contar assim, ele começou a encher os olhos de lágrimas e ficar emocionado. Por causa das experiências, né? Tem alguns funcionários, eu lido com mais de 200 pessoas, assim, que algumas vezes os caras chegam em mim e falam, porque não tá fácil, tô com um problema particular, que tá acontecendo isso. Aí eu falo assim, você tá com tempo? Você quer que eu conte os problemas que eu passei? Então, assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, obstáculo, mas cada um tem o seu, entendeu? E o teu não é mais importante que o meu. O teu é aquilo que você aguenta suportar naquele momento. E pode ser que você aguente suportar muito mais coisa, mas você ainda não está preparado, talvez, ou não aconteceu. Então, todo mundo tem dificuldade, cara, e desafio. E não é porque o cara tá bem, às vezes, que você acha que não tem. Às vezes os desafios deles são bem maiores. Aliás, às vezes não. São bem maiores. As responsabilidades são bem maiores. Isso eu te garanto. E se você não está disposto a ter obstáculo e desafio, simples, meu amigo. Vai ser empregado lá, CLT, ganhar seus 2, 3 mil por mês. Todo mês vai estar na tua conta. E você não vai ter desafio. Né? Mas eu vou usar até acrescentar no que você está dizendo, hoje ser seletista é desafio. Porque é o seguinte, se o cara não se adequar, é rua. Sim. O empreendedor, ele mudou. Você não vai aceitar que um cara chega lá, a gente até conversou esses dias, né? Que a pessoa chega aqui, um exemplo, você paga pra mim todo dia mexer com o celular assim. Cara, se eu ficar fazendo só isso aqui, a tua mentalidade mudou. Sim. Você quer que eu faça isso e pego isso. Você se expôs, então você exige isso. Então, assim, por mais que o cara ache que ele, eu sou seletista, eu só sei fazer isso, cara, se você não se mudar, você tá na rua também. Você tem que se mexer, o mundo mudou, as coisas mudaram. Você, como consumidor, mudou. Passou a ser mais exigente. Automaticamente, a empresa também tem que mudar. E a empresa é composta por pessoas. Se as pessoas não mudam... Né? Então, assim, não é o mesmo desafio do empregador, da pessoa, do empresário que está ali pensando mil e uma coisa, mas se o cara é contratado, se ele não mudar a cabeça dele, ele vai ficar para fora. Desafiador. Vai. Porque hoje, você, como empregador, você não quer um cara que faz isso, o cara faz isso. Faz isso, o cara faz isso. Hoje ainda existe a mentalidade do que, eu fiz o que ele me mandou e pronto. Não é isso que você quer. Você espera mais. Você quer que esse empregado faça algo a mais, te demonstre algo a mais. Eu sempre falo pro meu time lá, eu falo o seguinte: qual postura que eu devo ter? Se você me perguntasse, você é meu funcionário, meu liderado, vamos dizer assim, qual postura, Leonardo, que eu devo ter? A pergunta eu te devolvo, eu falo, onde você quer chegar aqui dentro? Não é simples? Você quer ser um líder? Você quer chegar, sentar na minha cadeira um dia, que eu não vejo nenhum problema com isso? Me empurra que eu te puxo, desde que seja algo saudável, né? Onde você quer chegar? Então você tem que ter comportamentos, ações, atitudes condizentes aonde você quer sentar, onde você quer chegar. Ou você quer ser somente um vendedor top
mas que não tem comportamento interpessoal, um bom comportamento interpessoal, não tem um comportamento, vamos dizer assim, psicológico preparado, entendeu? Então você tem que, se você quer ser um cara maior, seja em qualquer segmento, você tem que se preparar e se comportar para isso, entendeu? E as pessoas hoje em dia querem ter antes de ser. Esse é o problema. Acha que você está sentado naquela cadeira ali, mas não sabe o que você passou para estar ali. E eu vou te falar, e tem muita gente que nem eu vou falar na área de vendas, que fala muito bem, o cara fala bem pra caramba e tal, tem até uma oratória boa. Mas não quer dizer que isso vai fazer com que o cara seja o melhor vendedor. Entendeu? Não tem nada a ver com isso daí. Isso tem a ver com comunicação. Para você ser um melhor vendedor, envolve psicológico, entendeu? Disciplina, enfim, estudos. Falar bem é uma obrigação, entendeu? E é o que você estava falando. Hoje as pessoas querem fazer o básico. Minha função é só vender aqui, ligar e tal. E pronto. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que você falou. As pessoas, você falou, elas não sabem o que você passou para chegar ali, até ali, né? Uhum. Naquela posição. E se elas souberem? Você acha que elas vão querer passar o que você passou? Não estão dispostas. Não, isso é fato. Não é só saber o que você passou para chegar até ali, é saber o quanto elas estão dispostas a passar pelo mesmo procedimento que você passou, lógico, devidamente, nas devidas proporções, para chegar até ali. Ninguém quer. Quantas horas você necessitou estudar, cursos que você fez, tombos que você levou, quebras que você teve? Eu não quero passar por isso. Então ela vai ficar onde ela está. Eu falo, se você não está disposto a arriscar, acho que é do Jim Rohn, esteja disposto a ter uma vida comum. É justamente isso. Né? Eu posso só interromper o nosso bate-papo, porque eu prometi lá pro pessoal no Instagram, e hoje nós vamos ter um sorteio, tá? O Arthur e o Igberto aqui já estão de olho. Vocês têm que curtir, tá? O nosso vídeo aí no YouTube, vocês que estão assistindo a live, comenta, hashtag se liga no pod e sigam a gente no Instagram, tá bom? Nós vamos fazer um sorteio do nosso parceiro O Burguês. Você vai ter o direito de escolher um lanche mais uma batata com direito a conversar direto com o nosso produtor. Acabou. Poucas pessoas sabem, mas o nosso querido Igberto aqui, ele e o Arthur vai entrar em contato com você através do Instagram, tá? Então, comentem aí. O lanche do O Burguês é muito bom, gente. Tá difícil fazer dieta, né? Tá complicado. Nós comemos um queijo Gouda aqui antes e não se esqueçam, se você quiser pedir, tem o aplicativo do O Burguês e pelo iFood. Eles são rápidos na entrega e eu tenho certeza que vocês vão gostar do lanche. Leonardo, a gente fez algumas perguntas para você, foi muito legal o bate-papo, mas tem pessoas perguntando aqui também, a gente gostaria de passar, o Arthur vai ler ali alguma coisa para ele. Do whisky ali, né? Deixa que a gente vai preparando. Mandou aqui só no whisky. Pessoal, não faz parte do meu cotidiano, mas não posso fazer essa desfeita aqui, né? É bom que eu falo mais, né? Com certeza. Sem travas na língua. Esse é o problema, né? Só um segundo. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Leonardo, fiquem à vontade, que ele vai começar a responder algumas perguntas aqui. Por favor, Arthur. Então vamos lá. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos aí de casa. O Marco Fonazari perguntou: qual é a melhor marca em termos de rentabilidade do Grupo Zanon? E quais são as marcas? Caramba, aí você me colocou numa sinuca de bico, né, cara? Olha, seria difícil eu falar, porque a gente, modéstia à parte, a gente trabalha com marcas, com negócios que a gente acredita, né? Senão não faz sentido. E prósperos também, que são rentáveis. Mas tem uma marca que eu acho que tem um investimento
baixo, que eu falo proporcionalmente ao investimento, qual que você tem um baixo investimento, qual que você tem mais, vamos mudar um pouquinho a pergunta, qual que você teria mais possibilidade de ganho? Eu falo que é a nossa marca chamada Seg Energy, que é de energia fotovoltaica. Cara, é um mercado que está em extrema ascensão. Sei lá, acho que 98% da população não tem ainda. E é um mercado que durante 20 anos vai ser um oceano azul, entendeu? E quem surfar essa onda vai ganhar muito dinheiro. Então, se você vende, às vezes você paga a nossa franquia, custa, sei lá, 30, 40 mil, dependendo, home office. Você tem a possibilidade de vender e em um único projeto você pode rentabilizar 30 mil. E eu tenho casos e assim lá, entendeu? Então é um negócio assim que a rentabilidade é muito alta. Como eu costumo dizer que a paulada vem forte, sabe assim? Só que você tem que ser um vendedor, né? Você tem que ser um cara foda em relacionamento, correr atrás. Se ficar sentado com a bunda na cadeira, nenhum negócio prospera. Esperar cair do céu não dá, né? A gente tem outra pergunta aqui do Francis Xavier, que ele pergunta: qual é a expectativa sua, né, do mercado para o ano que vem? Cara, são as melhores possíveis. Esse ano ainda, eu acredito que, como qualquer negócio, ainda está meio travado, né, em decorrência do que aconteceu na pandemia. Mas eu acredito que o ano que vem, que a gente talvez, eu falo a gente e todo mundo, né, todos nós, ficamos com alguns projetos de stand-by ou aquele planejamento que a gente tinha feito das nossas metas bem agressivas. Eu acredito que o ano que vem a gente vai alcançar tudo isso daí e as coisas vão, de fato, deslanchar. Porque, na verdade, pessoal, qual que é o melhor momento para investir? Qual que é o melhor momento para empreender? O momento é agora. Até quando você vai ficar arrumando desculpa? O brasileiro tem essa questão, né? É carnaval, agora é a guerra da Rússia, né? O que tem a ver, meu amigo? Você vai ficar aí, e quando você tá aí chorando, aquela história, todo mundo tem cara vendendo lenço. Então, assim, e cuidado para não perder o time, né? Se você tá pensando em investir, você perde o time. Vem um cara aqui, porque nada se cria, né? Tudo se copia e aperfeiçoa. Tem um cara que tem, quantos caras que já quiseram franquear, estruturar com a gente, por exemplo, negócio bom, e o cara perdeu o time. Aí veio outro cara, copiou, aperfeiçoou, ó, voou. Então, independente de ser franquia ou não, qualquer segmento, tudo é questão do time. Você tem que estar atento, porque o mercado muda demais. É muito rápido, né? E como que você fica atento? Se vocês me perguntarem, como que eu fico atento? Como que eu fico antenado? Cara, internet, né? Sim. Qualquer tipo de informação hoje em dia está na palma da sua mão. E relacionamento. Quanto mais você se relacionar, mais você vai aprender, mais as oportunidades vão aparecer para você. Agora, como que as oportunidades vão aparecer na sua vida, sendo que você não se relaciona com ninguém? Se o teu ciclo de amizade são sempre os mesmos, o que eles vão te proporcionar? Eu não estou falando de você trocar as amizades. Estou falando de você buscar dias para se relacionar, procurar ter amizade com aquela pessoa que talvez possa ser interessante para você, ou você ser interessante para ela. É só assim que você cria oportunidades, entendeu? Agora você ficar em casa parado, vivendo a mesma vida, você acha que alguém vai bater na tua porta e falar assim, vem trabalhar comigo, eu tenho um negócio bom para você ser meu sócio. Vem trabalhar comigo. Não vai. Ou você põe a cara para bater, põe a cara na rua, ou a coisa não acontece. Falando em time, pergunta para ele sobre a questão daquele vídeo do BBB. Verdade. Teve um vídeo lá no seu perfil que bombou, cara. Bombou, cara. Como é que foi aquilo ali? Aquela sacada ali? Cara, na verdade, com toda sinceridade, a ideia não foi minha. A ideia foi do Rodrigo, um cara muito genial lá da empresa. Ele trabalha no endomarketing. Não sei. Na verdade, eu não tive nem... Ainda não perguntei para ele. Mas vou perguntar. Ele deu uma entrevista esses dias... Ele falou um pouco, mas não cheguei a perguntar assim especificamente. Mas foi muito legal, cara. E a gente dentro da empresa do Grupo Zanon, quem tem a oportunidade de conhecer, quem não conhece, dá uma pesquisada no meu Instagram.
e lá do grupo vocês vão entender, a gente procura ter um ambiente agradável, sabe assim? Um ambiente diferente, onde as pessoas gostem de trabalhar, gostem de estar lá, entendeu? Para não ser nada forçado. Então, se você for visitar a nossa, inclusive está feito convite, se nenhum de vocês for ainda, vocês vão falar, caramba, que legal, sabe? É um negócio totalmente diferente, tem até um tobogã lá dentro, tem mesa de sinuca, tem mesa de ping-pong, só que lá não fica quem não tem resultado. É simples, isso é até bom ter essas coisas, entendeu? Porque aí você sabe se o cara tem disciplina ou não, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas você não fica, os caras não ficam jogando muito? Tem uns que ficam jogando, mas esse cara que fica jogando muito, ele não está muito comprometido com o resultado e logo ele não vai estar mais na empresa, entendeu? Isso me leva a uma frase que, assim, o que segura a vaca no pasto é o capim, não a cerca, né? O que segura a qualidade do capim. Então, assim, o que segura os trabalhadores numa empresa, assim, qualquer coisa, é a qualidade de vida, né? Que ali não é uma instituição filantrópica, tá? Ali a gente tá ali para dar resultado, inclusive eu. Vamos ser amigos fora dali. Ali a conta tem que fechar, os números tem que acontecer. Senão não fica desinteressante acho que para ambos. Para ambos. Arthur, tem mais alguma coisa? Nossa, temos bastante perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do José Antônio, perguntando quais os desafios de inovar no mercado de franchising. Eu acho que eu falei Franchising. Isso. Que é o mercado de franquias, né? Cara, desafios. A gente no passado, a gente tem que se reinventar, e é o que a gente está fazendo, tá aqui no Grupo Zanon. O que eu fazia para vender franquia há 5 anos atrás não funciona hoje mais. Entendeu? Eu faço ainda, mas na forma que eu fazia, eu só fazia isso. Sim. Hoje a gente está na internet, a gente está movimentando o nosso brand, a gente está criando autoridade, né? Para que a gente possa propagar cada vez mais a nossa marca. Então acho que o maior desafio é você tem que ter um diferencial, entendeu? Para você entrar no segmento de franchise, porque não adianta você ser mais um, tem quase tudo já tem no mercado. Você tem que ter um diferencial. E você tem que ser um cara articulado e sei lá, estar com os melhores para você crescer. Porque eu falo assim, se você crescer sozinho hoje no ramo de franquias, cara, é muito complexo, tem muita marca, é muita coisa. Principalmente eu que trabalho, toda hora que eu tô ali, aparece anúncio toda hora. Então, se você quer trabalhar no ramo de franquia, tem espaço para todo mundo, mas desde que você tenha um diferencial. E a dica que eu dou, comece com uma parceria com uma grande empresa, uma grande hold, alguma coisa nesse sentido, mesmo que não seja nossa, estou te dando um exemplo. Mas sozinho hoje eu acho complicado, principalmente, que nem eu, a mesma coisa no ramo de advocacia. Você sabe, o cara começar hoje do zero é muito complicado. Muito. Não é? Até você criar uma carteira, vai longe. Então, se associe a pessoas fortes, pessoas de relacionamento, pessoas que possam te agregar, independente da forma que for, porque você traz velocidade pro negócio, né? Isso é que não é o pior, o melhor que engole o pior, né? É o mais rápido que engole o mais lento. Que nem você falou, tem espaço para todo mundo. Tem. Mas na franquia está cheio de empresas, na advocacia está, não preciso nem dizer, cheio de advogados. Rio Preto, por exemplo, uma população de pouco mais de 450 mil habitantes com 6 mil inscritos, 6 mil advogados. E isso a gente está contabilizando crianças, idosos e, enfim, sim, não necessariamente existe espaço para todo mundo. Só os melhores vão ficar, não é? E a internet e essa pandemia, ela realmente veio para separar os grandes do pequeno, né? Infelizmente. Mas o cara que mas o pequeno não conseguiu crescer, muito pelo contrário, lógico que conseguiu, mas desde que ele está disposto a pagar o preço e entendeu, né? Só pegando o gancho que você voltou na pandemia. Qual que foi, não sei se você tem essa ideia de percentual ou não, quantidade
de franquias que fecharam durante a pandemia? Cara, foram poucas. A que mais teve, que se prejudicou, eu não tenho medo nenhum de falar que nem problema, que é uma coisa fatídica, foi a nossa marca Los Mex, que é um restaurante mexicano, que ficou nesse tempo todo fechado. Como sobreviver? Entendeu? Então não tem como. Agora que a gente está tracionando de novo e está voltando. Então foi uma marca que realmente prejudicou. Porque as demais, cara, seguro não parou. Que mais precisava, soluções financeiras, que a gente tinha mais gente precisando de dinheiro. Entendeu? Energia fotovoltaica não parou. Você vê, a construção nunca parou nesse tempo todo. Hein? Porque quem tem dinheiro parece que ficou com mais dinheiro ainda, né? Pois é. E a energia fotovoltaica, ela tem uma facilidade que é o financiamento bancário, né? Porque o cara, ele troca a parcela dele, que ele já paga de energia, pelo financiamento, só que daqui 4, 5 anos ele tá, como dizem, fofo, não paga mais nada de energia. Arthur, tem mais alguma coisa? Inclusive, você tem na tua casa? Não. Então vai pôr. Temos mais perguntas, sim. O Mário Sérgio perguntou, como empresário, como você enxerga ter amizade com um funcionário? Cara, o Mário Sérgio deve ser o meu amigo, Mário Sérgio. Eu confesso que no passado eu já tive mais amizade com os funcionários. Devido a algumas experiências ruins, não estou falando que eu evito, eu amo estar com eles. Eu tenho muita amizade, resumidamente, eu tenho muita amizade com meus funcionários, quase todos. Todos. Graças a Deus, assim, eu tenho um bom relacionamento com eles, trato todos muito bem, não tem diferença entre a gente, entendeu? Nós somos colegas de trabalho. Só que tem regras, tem hierarquia e tudo mais. Só que hoje, por alguns fatos, cara, eu não vou nem falar que eu me restringi a algumas coisas assim, mas dentro da minha casa, da minha família, eu pondero um pouco mais, sabe? Hoje eu dou uma filtrada, vamos dizer assim. Mas fora ali, cara, a gente sempre tá junto, sabe? Assim, mas eu tenho alguns que são mais próximos, né? E aí você pergunta pra mim, por que o cara é mais próximo do que o outro? Cara, posso ser sincero, é muito simples. Principalmente porque o cara faz questão. Não é porque eu quero, entendeu? É pela questão que a pessoa faz, que a pessoa tem interesse de estar comigo, entendeu? A pessoa é interessante pra mim antes de ser interessado. Sim. Sabe? Porque às vezes as pessoas querem estar com a gente por interesse somente. Sim. Não, seja interessante antes pra mim. Então, mas eu tenho bastante amizade, eu acho fantástico ter. A gente sempre tem momentos de descontração, de comemorar metas atingidas, batidas. E eu acho muito importante isso aí. Comemoração de metas. Alguma vez você chegou a cantar lá no... Cantar? Lá na empresa, para o pessoal? Cantar? Por que cantar? Não sei, antigamente você cantava. Eu cantava? Cantava nada, eu toco. Eu toco pandeiro, ninguém sabe disso. Que história é essa de cantar no Monte Líbano, pô? Talvez as pessoas não saibam, você cantou saber. No Carnaval do Monte Líbano. Pois é, meu pai... Eu não sabia, não. Mas eu tinha, sei lá, quantos anos. Meu pai fazia essas coisas. Não, se vocês verem, meu pai tocava com o Chitãozinho Chororó. Para o pessoal que trabalha com você e não sabia que você cantava, tá aí cantei um dia. Cantou um dia? Não foi só um dia. Não. Mas eu toco pandeiro, assim, eu gosto bastante de pagode, essas coisas. Toco mesmo. Isso aí eu já postei algumas vezes, o pessoal já postou. Mas, cara, nossos pais é foda, né? Meu pai tocava com o Chitãozinho Chororó e na época tinha os mullets deles, né? Aqueles cabelão. Inclusive meu pai tinha. Nossa. Você acha que o meu cabelo era como? Sério, cara? Era o mesmo estilo do Chitãozinho Chororó. Você não usava a calça no umbigo, não, né? Não, usava aquelas camisas cheias de franjinhas, você sabe? Meu pai fazia... Ah, cara, vai fazer o quê, né? Não vai fazer isso com seus filhos agora. Deus me livre, cara. Deus me livre. Tudo, eu já passei muita coisa, cara. Fala uma coisa. Além dessa questão, você vivia muito no Monte Líbano, né? Vivia. Era uma época que... Monte Líbano, às vezes a pessoa não tá... É um clube muito
tradicional aqui em São José do Rio Preto. E hoje, sem sombra de dúvida, o melhor clube daqui. Né? Aliás, daqui não, do Brasil, né? Pelo que eu sei. Um dos poucos que sobreviveram. Aqui em Rio Preto são um dos poucos, o único que sobreviveu, né? Porque o Automóvel Clube já fechou o clube de campo, palestra, todo mundo sabe dos problemas. E o Monte Líbano continuou aí sobrevivendo. E você passou muito a sua infância lá. Muito. As pessoas não sabem, mas o Léo era um cara que hoje, totalmente diferente, era um cara que gostava muito de treinar, puxar ferro na academia. Era um cara que ele é grande. Sim. Mas ele era trincado. Ele era rasgado, trincado. Cara, isso aí, o Reinaldo até brincou comigo. Foi hoje, foi. Eu tava conversando com outra pessoa. Com o Reinaldo... Quem não te conhecia antes, o cara era grande. E grande e seco. Só que o foco era outro, né, cara? Eu acho que assim, a gente tem a saúde, acho que tudo é nosso momento, né? Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu também tinha emagrecido e tal, tava bem secão. Mas eu acho que tudo é momento, você tem que estar com a cabeça preparada. Tem gente que... E assim, minha vida é muito corrida, sabe? Às vezes como mal, tá vendo? A gente tá aqui comer lanche. E não tem como não estar aqui, não vou comer nada. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não estou disposto a pagar esse preço de não comer nada. Porque o meu objetivo é outro. Agora, no dia que estiver realmente me incomodando, sabe? Assim, hoje eu treino quase todos os dias. Só que não como antes, entendeu? Sim. O aeróbico quase não tem feito. Mas tem época que eu faço. Tô querendo voltar agora. Comprei uma bicicleta, nem uso. Entendeu? 2, né? Eu comprei uma bicicleta, comprei pra esposa e comprei 2 ergometros. Qual que eu uso? Nenhuma. Nossa. Mas eu vou usar. Mas é correria, cara. Cabeça em outro lugar. Então, assim, mas o corpo, eu sempre costumo treinar. E quando eu faço aeróbico e treino, você libera, né, um monte de endorfina que fala. Você se sente outra pessoa. Você pensa totalmente diferente. Mesmo se você tiver com vários obstáculos, você vai pensar diferente. Até me perguntaram aqui no WhatsApp e eu vou gesticular a pergunta, né? Vai ter pinga no final de semana? Cara, a gente tem um personal. O nosso personal é o mesmo personal. Eu amo esse cara, mas pensa num cara chato. Ele deve estar assistindo a gente aqui. Cara, você é muito chato. É a mesma história todo dia. É a mesma coisa, não muda o disco, sabe? Ele me perguntou hoje à tarde. Eu já falei, vou falar agora em público. Se funcionasse o que você tá fazendo, eu já tinha mudado já. Tem que mudar o roteiro do negócio aí, o script. Ele falou assim, vocês vão beber à noite? Eu falei assim, cara, eu não sei. O Léo vai beber. Pergunta pra ele se vai ter pinga no final de semana também. Não é desse jeito que ele fala? É, desse jeito. É que é um pouquinho mais fina a voz dele, né? Vai ter pinga. Mas o importante é que ele vai pagar tudo que ele faz agora, cara. O nascimento da filha dele. Vai, tem que pagar os pecados. Tudo... Inclusive ele tá me devendo, viu? Um almoço não pagou até hoje. Ele não pagou até hoje. Não pagou. Perdeu uma aposta. Mas é uma coisa interessante que a gente tá... Por exemplo, ele tá falando da academia, do esporte e tal... em fases da vida você está mais dedicado, em fases nem tanto. E assim, empreender, montar um negócio, às vezes é isso também. Porque assim, dificilmente você consegue ser intenso por 20, 30 anos. Sim. Né? Às vezes você vai ser intenso por um tempo, igual você falou, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando. Que eu falei assim, tem hora que tem vontade de falar, para que correr tanto atrás do dinheiro assim? Mas às vezes é uma fase. É uma fase curto, que você está assim... Com esse pensamento, você está muito exausto, talvez, né? E aí vem aquela ideia assim, a vida é como se você estivesse andando numa corda, na altura, assim, é um eterno equilíbrio, né? Um minuto que você descuidar, você já era, rodou. Então, assim, se você descuidar do trabalho, vai quebrar. Vai. Se você descuidar da família, por um minuto, já era. Se você descuidar da saúde... das finanças. E outra assim, coisa, né? cara, que antigamente era muito julgado nessa questão de ter depressão, crise de ansiedade, não sei o quê. E isso é cada vez mais latente hoje, comum no dia a dia. E eu vivo isso daí com um monte de colaboradores que eu tenho e é comum. E é mais real do que a gente imagina, sabe assim? E uma dica que eu dou pra todo mundo, cara, não queira
se você está passando algum momento assim, não queira se livrar disso sozinho. Você tem que procurar ajuda. Sozinho você não sai, sabe, dessa daí. E todo mundo tem seus momentos de angústias, às vezes de começo de ansiedade, sabe, assim, de tristeza. Não vamos falar nem de depressão, porque depressão é um grau um pouco mais avançado. Mas procura ajuda, né, cara? Hoje a gente tem um monte de ferramenta, tem psicólogo, tem, sei lá, até psiquiatra que receita alguns remédios que te melhoram a questão da serotonina, que fala, que na questão felicidade. Química do próprio cérebro. Tem né? vários. Eu já tomei isso daí, já tive momentos que eu tava angustiado. Sim. Então, assim, sozinho a gente não consegue. E não é feio de falar, entendeu? O importante é você estar ali firme. E forte. Você tá no propósito. No propósito. Você não desviar dele, entendeu? Sim. Porque, cara, o diabo, ele tá todo momento ele tentando te desviar dali, ó. Sempre. Todo momento, cara. Você tá ali, ó. E aparece isso aqui. Aí aparece isso aqui, aparece aquilo. Se você não tiver um propósito e preparado, você tem que ser humilde o suficiente para falar, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar um mentor, eu preciso procurar um coach, que não acho tem que ser o coach certo, na minha opinião. Às vezes a gente falou de ser coach e tal. Então eu acho que tudo na vida é isso daí, cara. É estar com as pessoas certas e fazer o que é certo, né? Vou jogar uma bomba no colo dele. Ele já fez comigo e eu vou fazer com você agora. Por que uma pessoa contrataria a sua mentoria? Ah, cara, porque eu te falo com todo respeito e modéstia que se a pessoa quer escalar o negócio dela, independente seja com franquia, ou quer aumentar o faturamento de forma exponencial, eu te garanto que eu tô dentro de uma empresa onde a gente está muito atualizado e a gente convive com os melhores. Quem acompanha minhas redes sociais vê com quem a gente anda e com quem que a gente está. Então, eu tenho muito a agregar. E não falo somente por falar. Acho que a minha história, por si só, não é história, né? A realidade da minha história, eu acho que é o que mais comprova o lastro da pessoa querer contratar minha mentoria, entendeu? Então, acho que eu já passei por tudo que alguém poderia passar. E no sentido de expansão, de acelerar negócios, eu acho que a gente tem um dos maiores cases do mercado. Entendeu? E quem toca isso sou eu. Então... você vê. O cara é confiante, mas voltando ao que ele falou, independente de qualquer coisa, antes de você ser empresário, ser qualquer coisa, você foi um vendedor. Eu sou vendedor. E você é vendedor até hoje. A gente é vendedor. O cara que vende um pão no semáforo é vendedor. Bem lembrado, esse é um ponto que diferencia os caras que têm sucesso de outros que não têm, independente da profissão. É que um sabe se vender, outro não. Exatamente. Entendeu? Graças a Deus existe esse diferencial. Né? Imagina se todo mundo Justamente. E só para fazer um parênteses, porque essa semana surgiu uma publicação de uma revista falando que advogado virou Uber, é vendedor e não sei o quê. Eu tive a oportunidade de ler algumas coisas e, assim, o Flávio Augusto ele fez uma ponderação muito interessante no seguinte sentido. O vendedor é tratado como se fosse uma classe de 5ª categoria, quando na verdade não é. É de 1ª categoria. Porque o vendedor é o que sustenta tudo. Eu gosto muito de falar sobre isso daí. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de falar que era... Eu gosto de propagar isso também. Até hoje as pessoas têm vergonha de falar que é vendedor. Mas o as vendas, é uma das profissões, o vendedor é a profissão que talvez seja a melhor remunerada. Porque o bom vendedor, ele ganha muito dinheiro. E o cara que não sabe se vender, não vai ganhar dinheiro. Então, eu me orgulho muito em falar que eu sou um vendedor, entendeu? Que eu sou da área comercial. E é isso que eu amo fazer, que eu sei fazer. E o cara, qualquer segmento o cara tem que ser vendedor, cara. Qualquer segmento. Você tem que se vender primeiro de tudo. Tem vários advogados aí, você sabe disso aí, que talvez não saibam 1/3 do que você sabe aí, mas se vende muito bem. Entendeu?
Conhece. A gente conhece. Tem bastante. Mas o cara tem o mérito dele, né, cara? Tem, com certeza. Porque assim, vender, ele, além da capacidade técnica, exige capacidade de relação, né? De relacionamento. Às vezes, a maioria das pessoas que tem mais sucesso, pode ver que ela é uma excelente pessoa em relacionamento. Entendeu? E tem muito a ver com aquilo que eu falei. Quanto mais relacionamento eu tenho, mais oportunidades eu crio. Você cria. Legal, né? Léo, nós já passamos quase Estendeu mais bastante. de 1h30 aqui já. E você tem mais algum questionamento para... Questionamento não, mas eu acho que se eu poderia dizer alguma coisa, a gente sempre bate um papo no final. Você serve de inspiração para muitas pessoas. Nós estamos na era do empreendedorismo. Querendo ou não, esses dias eu fui fazer um negócio, falaram de você. Eu nem sabia que você ia vir no Instagram, aqui no podcast, e o pessoal falou assim, segue o cara no Instagram lá que o cara é muito bom. Instaladores de internet de fibra de uma operadora. Ah, é? Ah, que legal. O cara foi instalar no prédio para onde a gente está indo, e ele falou assim, chama os meninos lá do Grupo Zanon, Leonardo e tal. Eu falei, pô, ele vai. Né? A gente tinha até conversado. Para te falar, você está inspirando trabalhadores, o cara te pediu as contas da empresa. Falou, eu estou pedindo as contas porque eu vou montar o meu negócio. Muitas pessoas não estão me apoiando e alguns estão. Sim. Então, assim, às vezes se tornar mentor se torna sem perceber. Às vezes não é um objetivo da sua vida, não, né? Sim. Mas você compartilhou a sua história e tem muitas pessoas que se espelham nela sem você conhecer. Então, continua nesse caminho, cara, que assim, vai ajudar muita gente. Sim. Muita gente. Não, muito obrigado. E eu fico muito feliz. Não há nada mais gratificante que faz com que a gente se renove cada vez queira com mais continuado do que isso daí, né? Do que história. Você mudar vidas. Isso para mim é o mais importante. Como dos meus franqueados, como dos meus colaboradores. Você pegar o cara nesse ponto e trazer o cara nesse ponto aqui. Não há dinheiro, para mim, tá? Que eu não sou dinheirista, para mim não há dinheiro que pague isso daqui. Porque o dinheiro, hoje ele está com você, o dinheiro vem e vai. Só que legado, né? Ninguém tira de você. O cara vai sempre lembrar, vai falar, por mais que o cara, sei lá, foi aquele cara que me ensinou, foi aquele cara que me fez isso aqui. Isso ninguém vai tirar de você. Entendeu? Então, e o que eu falo, que você tem mais de valioso hoje na vida é seu nome. E quando a gente fala de mentoria, a pessoa pode pegar a mentoria seguindo pessoas certas na internet. Não precisa comprar uma mentoria. É só praticar e seguir o que fulano de tal que você acredita, que você sabe que tem laço, que tem realmente resultado, faz. Segue o cara lá. Às vezes você não tem condição de comprar uma mentoria, alguma coisa assim, quer empreender, quer montar um negócio, quer escalar alguma coisa, segue os caras, segue os melhores, as pessoas que têm mais resultado, que você vai ser mentoreado da mesma forma. Entendeu? Então eu posso falar assim, o Tony Robbins, eu conheci ele pessoalmente, conheci, mas eu tenho contato com ele? Não. Mas ele é meu mentor? Ele é meu mentor. Entendeu? Porque eu estudo ele, eu sigo ele. Eu acredito nas coisas que ele fala e faz, entendeu? Faz sentido pra você, né? É isso aí. Você tem uma... Por isso que eu te fiz algumas perguntas mais pessoais, por te conhecer já há um bom tempo, né? Saber da tua história, saber dos seus tombos, saber do que você precisou para fazer, para chegar onde você chegou. Que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Só acham que você sempre viveu na luxúria, mas não sabem que há 10 anos atrás você estava literalmente na lona, na merda, né? Sem saber o que fazer, sem ter uma perspectiva, e no estalo de dedos você pegou o feeling de uma situação, conseguiu desenvolver, conseguiu crescer, e hoje está dentro de uma empresa que não só aqui, mas já é conhecida nacionalmente. Você serve de inspiração para as pessoas, porque as pessoas querem chegar aonde você está, só que não necessariamente querem pagar o preço
que você teve que pagar, do que você abdicou, tanto em relação à sua família, tanto em relação ao seu lazer, o que você teve que abrir mão muitas vezes para se dedicar a um estudo, a estar ausente de casa, profissionalizar no que você hoje é, porque você é uma referência. Hoje você é uma referência dentro do Brasil. As pessoas querem te ouvir, querem saber o que você fez para chegar. Então hoje eu até te convidei por causa disso, porque você é uma referência, cara. Por mais você tem 33 anos. Quantas pessoas com a sua idade chegaram onde você está hoje? Sim. E você, como você falou, muitas vezes você é invejado pela sua posição. Sim. E isso é uma coisa que você sabe trabalhar e sabe trazer cada vez mais ao seu lado pessoas que querem chegar onde você chegou. Fer é meu primo também, então posso chamar. Fico muito grato pelas palavras, pela consideração, entendeu? Eu acho que você tem propriedade e condições de fato de falar, porque vive com a gente e sabe como é que é. E eu quero deixar um recado pro pessoal aqui, né, pra gente estar finalizando. E assim, pessoal, se você é julgado, se você é desacreditado, se você é chamado de louco, eu já fui muito isso, você sabe. E é principalmente pela família, tá? Pelos mais próximos que você é chamado. E eu já fui muito já. Inconsequente. Fui também inconsequente. Fui muita coisa já. Só que é muito fácil falar. E difícil é pagar o preço e viver o que eu vivi e fazer o que eu fiz. Entendeu? Então, assim, hoje, muitos me olham, querem ter mais proximidade comigo, amigos, ex-amigos, colegas, conhecidos, porque eu tô bem, né? Agora, quando eu tava mal, eu era um cara esquecido, um louco, um sonhador, um inconsequente. Mas eu quero falar para as pessoas, não se preocupe com isso. Se você tem o teu propósito, estiver bem claro e definido, e você sabe onde você quer chegar, descarta quem faz isso, quem não acredita em você. Colhe em quem acredita. Vai atrás de quem realmente você tem que escutar. Porque às vezes familiar, amigos, o cara não sabe porra nenhuma. Quem que é ele para falar alguma coisa? Nunca construiu merda nenhuma. Entendeu? Então, cola em quem tem que colar, dê ouvidos para quem tem que dar e foca no teu objetivo. Eu tenho certeza que você vai prosperar. Não tenha medo de você com medo, ele faz parte, né, de qualquer crescimento, de qualquer mudança gera um medo, mas faz parte. Sinal, respeite o medo, mas não pare. Siga em diante e com as pessoas certas. Entendeu? Isso é o mais importante. Uma coisa que eu fiz na minha vida também, para a gente finalizar aqui, é me afastar de quem não me agregava nada, entendeu? Não dar ouvidos, principalmente, para pessoas que eu sabia que não torciam por mim. E vida que seca, cara. Eu não tenho problema. Ninguém inveja um derrotado, entendeu? Eu quero mais que eu seja invejado mesmo. Manda vir. Se estiver no propósito de Deus, estiver perto de Deus, é bater e cair. Não tem jeito. O que é o mais difícil? Questão familiar, a questão de amizade e tudo mais, é admitirem que você venceu. Sim. Essa é a maior dificuldade de todos. Não querer admitir que você é um vencedor. Mas eu tô cagando, sabia? Pros outros. O meu resultado fala por mim. Mas você é alheio a isso. Mas para as pessoas é difícil admitir que você às vezes as pessoas venceu. procuram... E as pessoas, muitas pessoas, elas querem reconhecimento, né? Principalmente dos mais próximos. Mas eu não tô ligando para isso, não. A pessoa tem que preocupar com o resultado dela. Não espere gratidão. Porque se você esperar gratidão de alguém... Só eu sei o tanto de facada nas costas que eu já tomei, meu amigo. Mas não vai ser, não é uma, nem duas, nem três. Vai ser sempre assim, eu já tô calejado.
Entendeu? Vai continuar. Quanto mais você crescer, mais sucesso você vai ter. Mais problemas também. Mais também. problemas e mais inveja Exatamente. Isso vai gerar. Esse é como é que falo? O preço do crescimento. Quanto mais sucesso você tem, mais vão querer jogar pedra. Que eu falei, o sucesso é como uma vidraça. Não tem jeito, vai falar mal, o cara é arrogante, o cara é isso. Tá bom, eu sou... Ué, só não me seguir, deixa de seguir aqui, ó. Acabou. No meu canal de televisão eu posso o quê? O que eu quero, não é? Com certeza. Então pronto. Com certeza. Fechou? Foi muito legal, eu agradeço. Para mim foi uma aula de muitas coisas aqui. Eu que sou novo, estou aprendendo bastante coisa, né? Então, fico muito feliz de você ter compartilhado, tá, a sua experiência. Fernando, obrigado. Valeu. Mais uma oportunidade, né? Mais um bate-papo. E, pessoal, antes da gente encerrar, tem a questão do nosso sorteio, né? O pessoal aqui o Arthur e o Gilberto aqui, aqueles que seguiram certinho. Fala aí, Arthur, quem que ganhou? Nosso sorteio. Vou conferir aqui agora, ó. E o vencedor ou vencedora foi Maria Silvia. Maria Silvia, que chorou tanto no último sorteio, que reclamou, que disse Parabéns, que era marmelada. Maria. Ganhou. Olha só, cara, que coisa. Eu acho que eles beneficiaram. Eu não tive nada a ver com isso. A gente não teve contato com nada aqui, pessoal que viu. Então, Maria Silvia, depois os meninos vão falar com você e passar para retirar o prêmio lá no O Burguês. Tenho certeza que você vai gostar muito. Para eu finalizar, pessoal, quem não me segue, segue lá, me dá essa moral, me dá essa oportunidade, né? Com certeza. De me seguir lá no Instagram, Leonardo Caniza. Alguma coisinha boa vocês vão colher de mim lá, pode ter certeza. Com certeza. A gente segue, a gente aprende bastante com ele. Se vocês quiserem, seguem a gente aqui no YouTube, no Instagram. Nós vamos estar diretamente Parabéns pela iniciativa, tá? Todo começo é difícil, eu sei que vocês não estão muito preocupados com fama e realmente é levar informação e contribuir. Eu costumo dizer que melhor que uma doação é uma boa ação. Isso aqui vocês estão trazendo pessoas de referência que contribuem. Rapaz, sei lá, eu tô para te falar que se juntar tudo vale mais que uma faculdade, dependendo do segmento que você vai atuar. Sim, não é verdade? Com certeza. E isso é muito bacana da parte de vocês, porque, se analisar, vocês não precisavam disso, você não precisava estar aqui uma hora dessa, entendeu? Mas existe um propósito por trás e essa questão você está ajudando muita gente e, consequentemente, muita família, né? Parabéns. Obrigado, Léo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Gilberto, Arthur. Obrigado, Arthur. Pessoal que participou até agora, já quase 22 horas. Muito obrigado por participarem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, curtir o nosso canal. Toda semana nós temos um novo podcast com pessoas interessantes que visam agregar no seu dia a dia, sempre trazendo uma palavra de ajuda, algo que acrescente na vida de todos. E é justamente esse o nosso objetivo, trazer entretenimento e conhecimento com a finalidade de ajudar a todos. Muito obrigado, não se esqueçam de curtir e próxima semana nós entrevistaremos um vereador aqui de São José do Rio Preto, Pedro Roberto, na quarta-feira às 20 horas. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima. Obrigado, Léo, Roberto. Obrigado, galera. E a todos. Até lá.